Olá, Minimakers! Eu sou o Jefferson e essa é mais uma aula de microeletrônica básica do nosso curso Minimaker. Na aula de hoje, a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula do Eric, montar o nosso circuito para acender o primeiro LED. A gente vai montar ele de verdade na protoboard, colocar tudo que a gente aprendeu lá da nossa simulação em prática. Para isso, a gente vai precisar aprender um pouquinho mais a fundo o que é cada um desses componentes. O Eric mostrou para vocês nesse experimento uma protoboard, uma pilha, um resistor e um LED. 4 componentes, são os 4 componentes que a gente vai ver um pouquinho hoje sobre eles. A gente vai começar pela bateria, a nossa pilha. As pilhas e baterias são de grande importância para a montagem dos nossos projetos, porque todo projeto eletrônico precisa de bateria para funcionar. Sabe lá aquele seu carrinho de controle remoto? Para ele funcionar, ele precisa de energia. E são as baterias que fornecem a energia para esses nossos sistemas. A energia, ela é um pouquinho parecida com essa que a gente tem em casa, que liga as nossas TVs, nossos ventiladores e todos os demais equipamentos que tem em casa. Só que essa energia de casa ela é uma energia muito grande e por isso também ela é muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado quando está tratando de eletricidade. Por isso, quando a gente for fazer experimentos que tratar de eletricidade, a gente vai sempre pedir a ajuda do papai e da mamãe. Beleza? Nesse caso, a bateria tem uma energia muito pequena, então a gente não precisa se preocupar, porque a gente não vai correr risco de choque ou de nada do tipo. Então a gente vai poder montar esse experimento sem grandes preocupações. A nossa bateria nos fornece uma energia de 1,5 volts. Isso é bem pequenininho, é menos que 2. Então a gente vai usar 2 baterias, como o Eric mostrou, e com isso a gente vai conseguir 3 volts para acender o nosso LED. Ah, tem outra coisa que é muito importante a gente saber de eletricidade, e é isso que vai nos levar a conhecer melhor a nossa protoboard. A eletricidade, ela é conduzida nas nossas correntes elétricas para a nossa lâmpada, para a nossa TV, pelos fios que tem dentro da parede. A eletricidade não consegue andar e se não tiver um lugar, ela pular. Ela precisa de um meio para ser conduzida, que a gente conhece como fio, mas existem outros condutores. Para o que a gente vai precisar saber até agora e fazer, a gente vai levar em consideração que os fios são os nossos condutores. Lembrando mais uma vez, precisa ter um meio de condução para a eletricidade continuar, senão ela não consegue pular espaços vazios. E aí também a gente vai tirar um pouquinho do nosso conceito do que é a resistência que a gente vai usar. Daqui a pouquinho a gente vai mudar para uma câmera mais perto e eu vou mostrar de novo cada um desses componentes. E a gente vai lembrar tudo isso que a gente está falando agora. Uma resistência elétrica, um resistor, é como o nome diz, um resistor para a passagem dessa corrente. A energia é gerada porque os elétrons passam por esse fiozinho que a gente falou e essa passagem dele gera eletricidade. A mesma coisa na nossa bateria, quando a gente colocar um fiozinho nele para ligar no nosso LED, a energia vai passar por esse fio e chegar até o nosso LED. O resistor vai atuar nesse circuito como um funil, por exemplo. O nosso fio é o lado mais grosso do funil e aí com isso consegue passar muita eletricidade. Só que nosso LED é muito pequenininho, então ele não consegue receber muita energia, senão ele queima. Então o resistor que vai estar entre o LED e essa corrente elétrica, ele vai ser um funil que vai deixar bem fininho a passagem desses elétrons. Então vai passar muito menos energia e vai chegar no nosso LED somente a energia necessária para funcionar. Os resistores são divididos em classes que a gente não vai entrar muito mais a fundo, mas tem uma tabelinha de cores aparecendo aqui para vocês agora, que são as cores que definem a resistência de cada resistor, ou seja, a capacidade que esse resistor tem de segurar a energia. E o nosso resistor, quando a gente vê mais de perto, a gente vai ver que ele tem umas faixinhas coloridas, e são essas faixas que identificam qual o poder que ele tem de segurar a passagem de corrente elétrica. Tudo bem? E com isso a gente chega na nossa protoboard. Como eu falei na aula passada, nós temos protoboards grandes, pequenas, de todos os tamanhos. O importante é como elas funcionam. Quando a gente voltar para a imagem mais de pertinho, a gente vai entender como funciona. Mas só para adiantar para vocês, vai aparecer uma imagem aqui no lado
que vai deixar todas as ligações de como funciona a protoboard. E a gente vai relembrar essa imagem quando a gente estiver mostrando mais de perto para vocês verem direitinho como funciona. E então, tendo os nossos LEDs, nosso resistor, nossa protoboard e as nossas baterias, a gente vai usar uma case bonitinha para colocar nossas baterias para facilitar o nosso trabalho. A gente vai conseguir montar o nosso experimento igualzinho da aula do tio Eric. Só que dessa vez a gente vai ver de verdade ele funcionando. Só um pequeno lembrete para vocês, todos esses equipamentos que a gente está usando até agora, vocês vão conseguir comprar muito facilmente em qualquer lugar que venda material eletroeletrônico da sua cidade. A gente vai começar a disponibilizar na nossa lojinha os kits que são suficientes para vocês reproduzirem todos os experimentos do nosso curso Minimaker e também do Minimaker 2.0 que a gente vai lançar mais para frente. Adquirindo esses kits, vocês conseguem fazer todos os experimentos. Lembrando, não é obrigatório, a gente também consegue fazer nossos experimentos usando só a nossa plataforma simulada que a gente está aprendendo lá com o Eric. Só que montar eles de verdade é muito mais legal. Na descrição do vídeo tem um link para nosso WhatsApp comercial, onde vocês podem pedir para o papai e para a mamãe pegarem mais informações sobre esses kits, as entregas e como é que vocês vão conseguir recebê-los para fazer os seus experimentos. Vamos seguir para a nossa imagem mais de perto para a gente ver a montagem desse circuito? Só recapitulando para vocês antes de fazermos as montagens, aqui nós temos as nossas baterias, que vai ser o responsável pela nossa corrente elétrica. E a gente tem uma reação química aqui dentro, que também não adianta a gente aprender agora, que quando a gente botar o fiozinho de um lado e do outro, a gente vai ter a geração da nossa corrente elétrica. E também ele tem sempre uma indicação de positivo e negativo, que a gente aprendeu isso lá na aula com o tio Eric também, que o LED... ele possui duas perninhas. Vou colocar uma imagem aqui do lado para a gente ver ele maior. Ele possui as duas perninhas, uma maior e uma menor. A maior é sempre o positivo e o menor é o negativo. Se a gente ligar positivo em positivo e negativo em negativo como a nossa bateria, o nosso LED vai acender. Mas se a gente ligar ao contrário, isso não vai acontecer. Temos aqui uma demonstração do nosso resistor novamente, e novamente eu vou botar para aparecer aqui a bandeirinha de cores que fala sobre a resistência que ele tem. Nós temos a nossa protoboard. A gente conseguiria montar esse circuito em uma protoboard pequenininha como essa aqui. Só que para ficar mais parecido e evitar que a gente se confunda, eu vou montar numa protoboard igualzinho que a gente usou lá na aula de simulação Tinkercad com o tio Eric. Agora, para a gente entender melhor como funciona a nossa protoboard, vai aparecer aqui do lado para vocês uma imagem que vai detalhar melhor tudo isso que eu estiver falando. A gente tem os pontos positivos e negativos da nossa protoboard, que é onde a gente vai vir com a nossa energia das pilhas positiva e negativa. Tem uma coisa interessante na protoboard, que quando a gente botar um ponto positivo nesse pininho aqui, todos os pinos dessa mesma fila, como está aparecendo aqui na imagem detalhada em verde, eles vão ficar com energia positiva. É aquele exemplo que eu falei da eletricidade da lâmpada, que tem os fios dentro da parede e a energia vai sendo conduzida através desse fio. Se tiver um ponto vazio, ele não vai ter como passar energia, que ela só passa se ela for conduzida por um fio. Então, todos esses pontos que estão em destaque aqui na figura ao lado, são os pontos que, quando eu colocar, vai deixar tudo positivo. Essa configuração que eu acabei de falar com vocês, funciona para esses pontos aqui e esses da nossa protoboard. Esses do meio funcionam de uma maneira um pouquinho diferente. Enquanto esse, quando eu boto a energia em um, ele passa por todos os pinos nesse sentido. Aqui no meio, se eu colocar a energia nesse primeiro pino, que vai estar mais em destaque para vocês no desenho, ele vai deixar todos esses pinos com a mesma energia. E com isso a gente vai conseguir montar o nosso circuito. Vamos começar a montar bem devagarzinho. E aí aqui ao lado vai ficar aparecendo o desenho da simulação, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. A gente tem um LED pequenininho e um LED maior. Não faz muita diferença. O tamanho que o LED faz tem mais uma relação com a quantidade de luz que ele vai emitir. Ele pode ser muito maior ou muito menor.
igualzinho essas lâmpadas que a gente tem. E um LED pode ser bem pequenininho e também emitir uma luz muito forte. Para ficar mais parecido com o exemplo do tio Eric, a gente vai usar esse LED que é da cor azul, mas existem LEDs de outras cores também. A gente vai colocar o nosso LED nessa posição aqui, que vai estar indicado para vocês bem aqui no nosso desenho. Então a gente vai colocar ele nessa posição. E aí com isso, todas essas perninhas estão o nosso negativo e todas essas o nosso positivo. E aí a gente vai ligar o nosso resistor, que sempre vai na perninha positiva do LED. Vou tirar aqui para a gente confirmar com a perninha positiva. Então ele sempre vai na perninha positiva do LED. E aí vamos lembrar mais uma vez aquilo que falou da corrente elétrica. Ela precisa seguir na mesma linha. Então a gente vai colocar o nosso fiozinho positivo do lado positivo do LED. E aí do lado positivo da nossa protoboard. Ainda não vai parecer muito claro porque a gente não está com a bateria ligada, mas quando ligar eu vou passar todo o percurso da eletricidade e a gente vai conseguir entender melhor. Agora a gente precisa ligar a nossa perninha negativa também do LED. Então a gente vai colocar nessa perna que está ligando todo mundo do lado negativo do nosso LED e vai ligar na barra negativa também da nossa protoboard. E agora a gente vai colocar a energia para a gente ver isso funcionando. Eu vou deixar essa imagem mais detalhada aqui do lado o tempo inteiro aparecendo nesse vídeo, porque aí a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. A nossa case de bateria, igual o tio Eric ensinou lá no vídeo do Tinkercad, e a gente vai colocar duas baterias. E com isso a gente vai estar saindo por aqui no nosso positivo, que é o vermelhinho, e no negativo, que é o preto, 3 volts. Então a gente vai pegar um fiozinho que lá na simulação a gente ligou direto. Aqui a gente vai usar os nossos jumpers, que são os fiozinhos que conectam a nossa eletricidade. A gente vai usar jumpers das mesmas cores para que a gente não se perca na passagem da energia, tá? Então a gente vai ligar a nossa bateria, o negativo e o positivo. E aí a gente vai ligar igualzinho na protoboard, como a gente estava falando, no nosso perninha positiva e na nossa perninha negativa. Assim que a gente ligar na nossa perna negativa, a gente vai ver que o LED já vai acender. O que está acontecendo aqui é que a nossa energia positiva está saindo da nossa bateria, entrando aqui, seguindo por esses pinos, seguindo pelo fiozinho vermelho, passando pelo resistor. Aí ela fica muito menor, que é para não queimar o LED, e aí ela acende o nosso LED. E aí ela precisa sair, ela precisa continuar todo esse caminho que ela está percorrendo. Então ela sai pela perninha negativa do LED, segue pelo fio, segue pela nossa protoboard e volta para a nossa bateria. Toda essa parte de simulação, se você entendeu ela junto com essa montagem, fica muito mais fácil entender como está funcionando. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo ou no nosso grupo Tira Dúvida, que a gente vai tentar fazer um vídeo de demonstração mais de perto para a gente entender cada vez melhor como isso funciona. E esse foi o nosso projeto da aula de hoje. Nas próximas aulas, conforme a gente for aprendendo mais coisas nas aulas de simulação e nas aulas de programação, a gente vai inserir o Arduino. Lembra que a gente viu no outro vídeo o Arduino? Ele é o responsável por fazer toda a parte de controle do nosso sistema. Então a gente vai conseguir transformar em robô. Ao invés da gente ter que estar ligando todos os pinos e na hora que colocar a bateria ele acender, a gente vai fazer uma programação no nosso Arduino. A gente pode escolher, por exemplo, para esse LED, ao invés de só ficar aceso, piscar 1 ou 2 vezes. Isso a gente vai aprender no nosso próximo experimento. Isso é assunto para uma próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido e se divertido com a aula de hoje. Qualquer dúvida pode deixar o comentário aqui no vídeo ou mandar no nosso grupo Tira Dúvidas do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você saber
ir assistir e ficar acompanhando o progresso de todas as aulas e você com certeza vai ser um excelente mini maker. Até a próxima!